Esse é um novo vídeo, a gente vai resolver um novo problema de minimização pelo método simplex. Então, o primeiro passo do método simplex é colocar o nosso problema na forma padrão. E a nossa forma padrão, do que ela consiste? Só relembrando aí, tá certo? Então, a forma padrão. A primeira coisa que eu tenho que observar é se o vetor B, dos valores B ali, são positivos, tá ok? A segunda questão é se as minhas variáveis são positivas. São positivas, ótimo. E a terceira é incluir as sobras ou excessos, tá certo? Então, o próximo passo é colocar o nosso modelo, que aqui a gente vai ter que trabalhar com as sobras ou excessos, na forma padrão, para tornar tudo igualdade, ok? Então, fica a tarefinha e a gente já continua. Vamos lá. Aqui, então, está a nossa forma padrão. Como eu disse, o vetor B aqui dos nossos valores são positivos, não fizemos nada. As nossas variáveis já são positivas, não foi necessário fazer substituição algébrica por nenhuma delas. A única coisa que fizemos foi incluir a sobra na primeira restrição, porque a gente tinha uma desigualdade. Como a segunda restrição já era de igual, significa o quê? Que este valor tem que ser exatamente igual a 10. Não tem possibilidade de ser maior ou menor. Então, a sobra aqui, caso eu incluísse, teria que ser igual a 0. Então, a gente não inclui, tá ok? Então, no caso, essa nossa sobra, como aqui o sinal é de maior ou igual, significa que este valor aqui é superior ao 20. Então, a gente necessita subtrair a quantidade que extrapolou dos 20. Por isso que a gente coloca menos S1, certo? Então, aqui está a nossa forma padrão. Colocando ele no nosso tablô, no nosso quadro do simplex, lembrando sempre que eu considero a primeira linha a função objetivo, da forma como ela se apresenta, seja ela de minimizar ou maximizar, independente, tá ok? Sem igualar a zero, sem nada. Os coeficientes que estão aqui, a gente repete nas suas células correspondentes. Quem está multiplicando as variáveis, a gente vai preenchendo aqui. A primeira linha é referente à primeira restrição, certo? Então, os coeficientes também estão aqui. E o valor 20 é o do nosso B aqui da primeira restrição. A segunda restrição também estão aqui os coeficientes 3, 1 e 5. 0 porque eu não tenho S1 na segunda e 10 aqui para comparar. Quando a gente se depara com essa situação, observamos o quê? Que para obter a solução básica inicial é necessário que eu tenha a identidade, uma matriz identidade, nesse caso 2 por 2, porque eu tenho duas restrições, então eu tenho duas linhas. E aqui a gente não identifica uma matriz identidade. Significa o quê? Que eu não tenho uma solução básica inicial. Quando que isso ocorre? Isso ocorre se fosse no método gráfico, quando nós temos uma região, por exemplo, esta região aqui é a região factível de solução. Percebam, o 0, 0 não pertence a essa região. Então, nós não obtemos a nossa solução básica inicial, que geralmente é os x, que são as nossas variáveis do meu problema, iguais a 0, e as sobras assumindo todos os valores dos coeficientes de B. Tá certo? Então, quando a nosso conjunto de solução não contempla o ponto 0 aqui das variáveis, a gente tem este problema inicial de não encontrar a nossa solução básica inicial. Então, para isso, a gente tem que se utilizar de um artifício, tá? Na teoria, temos dois métodos, que é o do Big M ou do grande M e o método das duas fases. A gente vai começar hoje pelo método das duas fases, tá certo? Então, o que consiste esse método das duas fases? Eu vou acrescentar variáveis artificiais ao meu modelo. Então, eu vou somar aqui uma variável artificial A1, por exemplo. Então, a minha variável A1, ela vai entrar também no meu quadro. E ela entrou aqui aonde? Na função objetiva ela não tem, ela entrou na primeira restrição e não entrou na segunda. Pronto, já consegui uma coluna da identidade. Está faltando qual? Está faltando a coluna 0, 1.
Então, para isso, eu vou acrescentar aqui uma outra variável artificial, o meu A2. Então, o A2. E assim eu consigo completar o meu quadro e eu consigo identificar a nossa matriz identidade aqui. Então, aqui na base vai estar o A1, porque é onde aparece o 1 da identidade, e aqui vai aparecer o A2. Qual é o problema? Todas as variáveis que estão em preto, que é do nosso problema original, estão zeradas, e o A1 e o A2 que tem os valores correspondentes. Só que isto não resolve o nosso problema. Então, isso é um artifício que a gente usa para poder encontrar um primeiro ponto no nosso simplex, digamos assim, para que depois, quando eu encontrar uma solução básica inicial, ir em busca do ótimo, que pode estar em qualquer um dos pontos extremos. Tá certo? Então, a partir daqui, a gente tem que ter um controle sobre essas artificiais e eu vou querer retirá-las do meu modelo. Tá ok? Para isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou isolar aqui quem é A1. Então, o A1 vai ser 20 menos 2x1 mais 2x2. Opa! Trocando de lado, não é? Então, aqui vai ser menos 2x2 menos 5x3 mais S1. O meu A2 vai ser quem? Vai ser 10 menos 3x1 menos x2 menos 5x3. E aí eu tenho um controle sobre essas variáveis. Que tipo de controle que eu vou fazer? Eu vou me utilizar de uma função auxiliar chamada W, ou qualquer outro nome que vocês queiram colocar, onde o W vai ser a soma de A1 mais A2. Então, quando eu fizer a soma aqui, eu vou ter 30 menos 5x1 menos 3x2 menos 10x3 mais S1. Então, eu consegui encontrar quem é A1 mais A2 em função das variáveis do meu sistema. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir o W no meu quadro e vou começar a otimização dele pelo W. O nosso objetivo vai ser qual? Retirar A1 e A2 do nosso modelo. Ou seja, retirar eles daqui da minha solução básica. Certo? Eles têm que sair da base. Para quê? Para assumirem o valor igual a zero. Quando eles assumirem valores iguais a zero, significa que o W é igual a zero. Porque sempre as nossas variáveis no nosso modelo de programação linear têm que ser positivos, maiores ou iguais a zero. O W assumindo o valor de zero, significa que A1 e A2 saíram da nossa base e a partir desse ponto nós conseguimos seguir um modelo de otimização somente com as variáveis originais do nosso problema. Tá ok? Então, eu vou preencher aqui com o nosso W e seus coeficientes e vamos começar a interpretar o nosso modelo, tá ok? Então, o que nós fizemos aqui nesse momento? Colocamos os nossos coeficientes da função W no nosso quadro de otimização do simplex, certo? Bom, o nosso primeiro objetivo vai ser minimizar W, porque como eu disse, o nosso objetivo principal é o quê? Que W seja igual a zero. Porque se ele for igual a zero, lembrando, A1 mais A2 tem que ser igual a zero. Como tem que ser valor positivo, o único valor possível seria A1 igual a zero e A2 igual a zero. E com isso, retiramos o A1 e A2 do nosso sistema, certo? Então, se o meu objetivo principal, então agora, o inicial, vai ser zerar o W. O W está com o valor de 30. Observem que quando eu coloquei aqui no quadro, ficou menos 30. Lembrando só, em outros vídeos a gente já falou sobre isso. O valor que eu tenho aqui da função que vai aparecer aqui, ele é com o sinal trocado. Então, no caso aqui, o nosso W está valendo 30. Por quê? A1 tem o valor de 20 e A2 está com o valor de 10. 20 mais 10, 30. Tá ok? Que também foi retirado daqui da soma. Ok? Se meu objetivo é minimizar o W, qual é a variável que deve entrar? Bom, eu vou ter que olhar
para o W aqui e vejo qual é a variável que mais contribui para reduzir o valor. Percebemos aqui que o x3, o valor é de menos 10, ou seja, é o menor valor possível, certo? É o mais negativo. Então, é o x3 que vai entrar na base, porque é o que mais contribui para a redução do valor de W. Quem vai sair da base? Vai sair 20 dividido por 5 ou 10 dividido por 5. Nós queremos sempre o mínimo disso. Então, 20 dividido por 5 e 10 dividido por 5, que é o nosso bloqueio possível. Como o menor valor aqui vai ser o 10 dividido por 5, que dá o valor de 2, quem vai sair da base vai ser esta linha aqui, que é a nossa variável A2. Tá certo? Se a nossa variável A2 que vai sair da base, este 5 aqui virou o nosso pivô. Lembrando, para ele se tornar um pivô, ele tem que ter o valor de 1, porque o nosso objetivo na iteração é fazer o quê? Tornar esta coluna que está entrando com a mesma cara desta coluna aqui do A2, que é a variável que está sendo retirada. Então, onde é 5 vai ter que ter o valor de 1 e nos demais aqui vai ter que ter o valor de 0. Tá ok? Então, o primeiro passo da iteração vai ser dividir essa linha do A2 pelo escalar 5, porque daí eu consigo obter aqui o 1 e, consequentemente, eu vou fazendo as iterações para obter os valores desejados. Vamos lá? Vamos lá, então. A gente vai fazer a nossa iteração deste processo para ter o nosso sistema equivalente aqui. Como observamos, o x3 vai entrar na base, o A2 vai sair da base. O 5 é o nosso pivô vai ter que ser igual a 1, lembrando que a coluna que entra tem que ser igual à coluna que sai na iteração, então esse 5 vai ter que assumir o valor de 1. Para isso, nós vamos dividir a linha toda pelo escalar 5. Com isso, obtivemos essa nova linha, sendo que o x3 agora que está na nossa base. Para zerar este de baixo, que é o menos 10, que olha, o valor que está aqui é de 0 na coluna do A2, então aqui também tem que ser 0. Eu vou pegar esta própria linha aqui do A2, multiplico por 2 e somo com a linha do W. Obtive a nova linha do W aqui do nosso sistema equivalente. Para zerar este 5, porque ele tem que ser aqui o 0, olha, basta multiplicar esta linha aqui por menos 1 e somar com a de cima, ok? Com isso, obtivemos aqui a nossa nova linha do A1. Lembrando sempre, nossa iteração ocorre sempre com a mudança de uma variável, então sempre uma substitui a outra. Nunca consigo transportar mais do que duas variáveis ao mesmo tempo, uma por vez, tá? E para zerar esse 800, nós podemos utilizar esse daqui vezes 160 menos 160 para obter o menos 800 para somar, ou então utilizar esta daqui e multiplicar por menos 800 para poder zerar a parte de cima, tá ok? Fica a critério de vocês, o resultado está aqui da iteração, porque a gente tinha que obter este zero aqui no x3, certo? Aí vem o nosso teste de otimalidade. Lembrando, enquanto nós estamos com a nossa função auxiliar do método das duas fases, é necessário que o nosso W seja minimizado. A gente quer chegar com ele ao valor de 0. Esse é o nosso objetivo. Se não for possível, significa que o nosso problema não tem solução. Porque para ter uma solução básica é necessário manter os A's, aquelas variáveis artificiais que a gente colocou no começo. Tá certo? Aqui ele tinha o valor da função de 30. Aqui o valor da função já está em 10. Certo? Então, a gente viu que caiu. E por que o W aqui está valendo 10? Porque agora o A2 saiu da base. Se ele saiu da base, o valor de A2 é 0 nesse nosso sistema equivalente. E com isso, a gente só tem o A1. E o A1, o valor é 10. Por isso que a função auxiliar está com o valor de 10. E eu continuo com o objetivo de minimizar W. Para minimizar W, eu vou olhar aqui no W. Qual é o valor que contribui para que eu minimize ainda mais esse 10? É o único valor negativo que nós temos aqui. Então, esse menos 1, que é referente à variável x2. Então, é a variável x2 que vai entrar na base, certo? Quem vai sair da base vai ser
o 10 dividido por 1 ou 2 dividido por 1/5. Bom, se a gente for fazer aí as contas do nosso bloqueio, ele está dando empate na saída. Porque se eu for tirar o mínimo entre 10 dividido por 1 e 2 dividido por 1/5, vemos que o valor aqui é 10 para ambos os lados. Quando isso acontece, eu faço a escolha de qualquer uma das variáveis. Isso nos indica que nós teremos uma variável degenerada na próxima interação, certo? Mas deu empate, eu escolho a que eu quero sair. Como o meu objetivo é tirar as variáveis artificiais do meu sistema, então se eu posso escolher, eu vou escolher pela retirada do A1. Então se o x2 vai entrar na base e o A1 vai sair da base, meu pivô é este 1. E aí eu vou fazer mais uma iteração. Então a nova linha, aqui o x2 vai ocupar o lugar do A1, e eu vou fazer a nova iteração buscando o valor de 0 aqui e 0 aqui. Tá ok? Já voltamos. Continuando. Como o nosso pivô era este 1, copiamos simplesmente a linha aqui do x2. No x3, esse 1/5 tem que virar 0. Então, eu vou pegar a linha aqui do A1, divido por 5, por menos 5, e somo com a linha de baixo. Foi a operação realizada aqui. Esse 590 também tem que ser 0. Então, eu vou multiplicar esta linha por menos 590 e vou somar com a linha de cima. E aqui no W, se eu observar, basta eu somar, porque aqui tem que ser 0. Então, basta eu somar as duas linhas. Quando eu faço essa iteração, o que aconteceu? Eu observo que a função W realmente atingiu o valor de 0. Por quê? Porque o A1 e o A2 saíram da base. Se elas saíram da base, significa que eu não preciso mais delas. Então, eu já posso esquecer essas colunas. E eu posso esquecer a minha função W. Ou seja, no método das duas fases, terminamos a primeira fase. Partiremos agora para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Observar o nosso problema original, onde a função era de minimização. Como era de minimização, eu vou olhar para o que nós temos aqui do nosso problema original, que são as variáveis x1, x2, x3 e S1. Todos os coeficientes aqui são positivos. Isso significa que nenhuma variável que vai entrar na base vai contribuir para conseguir reduzir o valor da função objetivo z, que está tendo o valor de 7.500. Desta maneira, nós atingimos o nosso ótimo. E a nossa solução vai ser o qual? O z está tendo o valor de 7.500. O x1, ele está fora da base, então tem o valor de 0. O x2 está na base, ele está com o valor de 10. O x3, ele está na base, mas ele está com o valor de 0. Eu já vou discutir a questão dessa variável que está na base com o valor de 0, tá certo? E o S1, que está fora da base, também tem o valor de 0. No início do método simplex, nós devemos observar, quando é discutida a questão das variáveis básicas, que quando eu resolvo o meu problema, eu sempre vou ter n menos m variáveis com um valor igual a 0. O que é isto? N é o número total de variáveis que eu tenho, certo? M é o número total de restrições que eu tenho no meu modelo. Então, no nosso caso, nós só poderíamos ter zerando se eu tenho aqui duas variáveis com valores esperados e eu tenho 4 variáveis totais no meu problema. Então, eu tenho aqui 4 variáveis no meu problema, menos 2 restrições. Então, no nosso caso, eu deveria ter 2 variáveis iguais a 0. Vejam, eu tenho 1, 2, 3. Por que isso ocorreu? É a questão da nossa variável degenerada.
O que representa uma variável degenerada? É um problema? Não, é uma solução. Mas, a grosso modo, considerando só um exemplo de duas variáveis, se eu fosse resolver pelo método gráfico, seria, por exemplo, eu ter uma situação onde 3 ou mais restrições passem pelo mesmo ponto. Então, ao invés de eu ter somente duas variáveis aqui, duas restrições ativas, eu passo a ter 3 restrições ativas nesse mesmo ponto. E isso ocasiona da gente ter uma variável na base com o valor igual a 0, tá certo? Não é problema nenhum, é a solução do nosso problema. Se substituirmos aqui, veremos que o valor realmente bate com todo, com as sobras e com o valor da função objetivo, tá ok? Bom, nesse caso aqui, o problema era de minimização, então eu parei aqui porque eu não tinha como mais minimizar o z, certo? Na minha segunda fase. Agora, então estou no ótimo, essa é a solução ótima. Agora imaginem se o meu problema fosse de maximização, por exemplo. Então, supondo ele ser um problema de maximizar o z, o que aconteceria? Nesta segunda fase, eu teria que continuar as iterações. Então, se fosse um problema de maximização, qual seria a variável a entrar na base? Seria ou x1 ou S1. Quem é o maior e mais positivo? O x1 aqui, o 1810. Então, o x1 entraria na base e quem sairia da base seria o 0 dividido por 4/5, que é igual a 0. Então, assim, meu bloqueio é igual a 0, tá certo? Ela saindo, veja, se o bloqueio é igual a 0, significa que eu não vou aumentar em nada a variável do valor de x1. Então, a minha função objetivo na próxima iteração permanece inalterada. Isso é uma característica da variável degenerada. Não é problema nenhum, nós teremos a mesma solução da função objetiva focada num outro vértice. Só isso que muda, tá ok? No nosso caso, o problema era de minimização original, então estamos aqui com a nossa solução ótima e resolvido o nosso simplex. Obrigada. Fala galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal Facilita a Produção. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui, se inscreve e fica de olho que a gente vai estar sempre trazendo novidades fresquinhas aqui para vocês.